Olá, seja bem-vindo à segunda aula da série de roteiro do Guia Audiovisual. Se você perdeu a primeira aula, ela está lá no site da Produtora Experimental e ela foi sobre pré-roteiro. A aula de hoje é sobre roteiro de ficção. Vamos lá? Para quem está começando a escrever roteiros, uma das maiores dúvidas é a formatação, a apresentação do roteiro. Por isso, a gente vai começar a aula detalhando o padrão que é usado pelos roteiristas. A divisão básica usada no roteiro é de cenas. Em cada cena, você descreve a ação. Para ficar mais organizado, as cenas são numeradas. Depois de identificar o número da cena, você precisa dizer se ela é interna ou externa, que significa basicamente um lugar fechado ou aberto. A informação seguinte é onde se passa essa cena, em um quarto ou em um parque, por exemplo. E por último, você diz se é de dia ou à noite. Depois de detalhar as condições da cena, você começa a descrever a ação. Aqui é importante lembrar o que a gente falou lá na primeira aula, sobre estar focado em descrever o que a câmera consegue captar. A câmera não vai conseguir gravar pensamentos ou emoções. Por exemplo, não é apropriado começar a descrição de cena assim: o personagem A está triste olhando para o céu. O mais adequado é escrever: personagem A olha para o céu. Isso porque o importante é ter no roteiro as ações do personagem. Como ele faz isso, triste ou feliz, é uma decisão entre o ator e o diretor. Entretanto, é possível colocar informações sobre emoções e pensamentos no seu roteiro quando é essencial comunicar isso para sua equipe. Muitas vezes, quando o roteirista também é diretor, essas marcações vêm no roteiro para facilitar a comunicação com o elenco. Quando você vai escrever um diálogo na cena, você escreve o nome do personagem que vai falar em letras maiúsculas e centralizado, e logo abaixo a fala dele. Se você precisa dizer que ele vai enunciar aquela fala de uma certa forma, você escreve entre parênteses logo abaixo do nome do personagem. Por exemplo, se ele vai falar gaguejando, você escreve assim. Essas são regrinhas básicas de formato. Elas que fazem o roteiro ter a cara de um roteiro. Mas você não precisa se prender nelas na hora de escrever. O mais importante é que você consiga passar de maneira clara para sua equipe as informações de locações, se a cena vai ser gravada de dia ou de noite, a marcação dos atores, as falas dos personagens, os objetos de cena e etc. Como já falamos, é com base no roteiro que a sua equipe vai ser capaz de fazer o trabalho dela. Todos os profissionais que vão trabalhar no seu filme, o diretor de fotografia, diretor de arte, produtor e etc., vão ler o roteiro e é com base nele que elas vão conseguir fazer o trabalho delas. Por isso que o roteiro precisa conter as informações essenciais do que será visto e ouvido. Isso tudo compõe a parte técnica do filme que deve estar no roteiro. Agora a história também faz parte do roteiro. E essa parte é mais conceitual, porque cada um escreve de um jeito. Bom dia, Vimoca. Você tá atrasado de novo, Zen? Olha lá. Olha só, não é só porque eu sou uma pessoa legal, que vou com a tua cara, que você vai abusar de mim desse Calma, jeito. Vimoca. Eu só precisava entregar algumas coisas. Foi por uma boa causa, eu juro. Olha, amanhã eu compenso. Amanhã não, você vai compensar agora vendendo. Olha lá, tem cliente chegando, vai. Cada história é única e existem diversas formas de escrever um roteiro para uma mesma história. É por isso que existe, por exemplo, diferentes adaptações de livros para o cinema. A dica aqui é assistir filmes, ler roteiros e ler livros sobre o assunto, porque a melhor forma de aprender a escrever roteiros é escrevendo roteiros. Então é isso aí, fica ligado na próxima aula lá no site da Produtora Experimental. Tchau!